Olá, crianças! Bom dia! Feliz sábado! Tudo bem com vocês? Eu estou muito contente de estar mais uma vez aqui. Eu espero que essa semana tenha sido muito abençoada por Deus. Vamos começar a nossa escola sabatina especial? Vem comigo! Antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração para que o Papai do Céu esteja conosco nessa escola sabatina? Feche seus olhinhos, junte suas mãozinhas e vamos orar. Querido e bondoso Deus, muito obrigada, Senhor, pela semana que nós tivemos. Agora pedimos para que o Senhor esteja conosco na escola sabatina. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma música? A chuva cai, pingue, 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 pam, pingue, pingue, pam, pingue, pingue, pam. A chuva cai, pingue, 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 pam. Deus nos mostra amor. A chuva cai, pingue, 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 pam, pingue, pingue, pam, pingue, pingue, pam. A chuva cai, pingue, 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 pam. Deus nos mostra amor. Muito bem! Agora eu vou contar para vocês a história de Lano. Isso mesmo, um menininho muito bonitinho. Ele mora lá na Libéria. A Libéria fica lá na África. E sabe, meus amores, lá na África é muito quente, faz muito calor. E Lano não usa camiseta. Ele fica sem camiseta, descalço e usa somente um shortinho porque lá é quente demais. Essa aqui é a casa de Lano. Ela está bem feinha, não é mesmo? Mas sabe por quê? Porque lá na África, lá na Libéria, tem muitas guerras. Você sabe o que é guerra? Bom, a guerra é quando um país briga com outro. Daí, um começa a jogar bomba no outro e explode tudo, destrói as casas, as famílias e tem gente que até perde sua vida. Muito triste isso, não é mesmo? A maioria das casas são destruídas com as bombas. Mas a casa de Lano não caiu, mas ela ficou desse jeito que vocês estão vendo. Bem feinha. Coitadinho de Lano e sua família. Esse aqui é o papai de Lano. O papai de Lano precisa trabalhar muito para poder trazer o alimento para casa. O papai de Lano trabalha em plantação de arroz. Isso mesmo. O arroz nasce em cachos. E daí depois precisa tirar, o arroz dos cachos. E por último, o papai de Lano precisa juntar todo aquele arroz que ele tirou dos cachos e colocar dentro de sacos. É um trabalho pesado, não é mesmo? Olha que prato lindo, crianças! Parece saboroso, não é mesmo? Esse é o prato de arroz típico lá da Libéria. O nome desse arroz é arroz jollof. E Lano ama esse prato. E vocês, gostam de arroz? Eu gosto. Vocês perceberam que esse arroz é bem vermelhinho? Para ele ficar dessa forma, é preciso colocar um pouquinho de molho de tomate, o próprio tomate picadinho, pimenta, alguns vegetais como cebola. Tem vezes que dá para colocar carne ou frango. E aí mistura tudo e fica uma delícia. Lano ama. Mas sabe, meus amores, Lano não conhece quem foi que fez o arroz, os vegetais e as frutas, que é Jesus. Ele não conhece Jesus. Por isso, a nossa ofertinha vai ajudar para que uma pessoa, um missionário, leve a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, o amor de Deus para Lano e toda a sua família.
Vamos ajudar com as nossas ofertinhas, ok? Vamos orar por nossas ofertinhas? Feche seus olhinhos. Querido Jesus, esta ofertinha é tua. Ajude para que Lano e toda a sua família conheçam a Ti através das nossas ofertinhas. Amém. Muito bem, agora eu vou contar para vocês a história bíblica de hoje. Vocês lembram de Eliseu? Isso, Eliseu, é dele que eu vou contar hoje. Eliseu, ele viajava para muitos lugares. Ele era bondoso para com as pessoas. Ele viajava nos lugares para poder falar de Deus, porque ele era ajudante de Deus. Eliseu era muito bondoso com as pessoas. Mas você acha que Eliseu ia viajar de moto ou de carro? De avião, então? Não. Ele andava a pé, isso mesmo. Ele andava para vários lugares de a pé. Em um dos lugares que ele andava, que ele ia, junto com o seu ajudante, era para Sunem. E toda vez, lá em Sunem, uma bondosa mulher e seu esposo chamava ele para descansar em sua casa. E assim, ela também preparava um alimento para ele. Eliseu aceitava. E toda vez que ele ia lá, ele descansava, comia do alimento e falava: a comida estava muito gostosa hoje, muito obrigada. E dessa vez, Eliseu não pôde ficar muito tempo. Agradeceu a mulher sunamita e seu marido e seguiu a sua viagem, porque ele tinha que ajudar outras pessoas. Observando aquele homem indo embora, a mulher começou a pensar: queria fazer algo a mais para Eliseu. É tão bom ter ele aqui em casa, ele é um homem de Deus. A gente percebe que ele está indo viajar a pé para ajudar as pessoas, para falar de Deus para as pessoas. O que eu poderia fazer? E ela ficou pensando, até que teve uma grande ideia. Saiu correndo atrás de seu marido para perguntar se podia. Chegou perto de seu marido e disse: marido, eu tive uma ideia. O que você acha de nós construirmos um quarto lá no teto de nossa casa para Eliseu e seu ajudante? Assim, toda vez que ele passar por aqui, ele teria um lugar confortável para descansar. Eu prepararia uma comidinha bem gostosa para ele. O que você acha? Será que é legal? Será que é bom? E o marido pensou e achou uma grande ideia e começaram a trabalhar. Os dois começaram a construir a casa. A casa não, o quarto. O quarto estava ficando quase pronto. Só faltava alguns toques femininos, isso mesmo. A mulher sunamita, subiu até o quarto e resolveu deixar bem bonito, um quarto bem bonito para Eliseu, porque ele merece. Então, ela colocou uma coxa na cama, ela colocou uma vela em cima da mesa para que ele pudesse estudar a Bíblia com a luz. E talvez ela poderia até ter colocado algumas flores para deixar mais colorido o quarto. E quando Eliseu passou por lá novamente, os dois, o marido e a esposa, que é a mulher sunamita, contaram a novidade. Ele ficou super contente, mas quando ele chegou lá, ele subiu as escadas juntamente com o casal e viu pessoalmente o quarto. Ele ficou muito feliz. Ele falou: pra que tanto? Eu não preciso disso. É muita coisa, vocês são muito bondosos comigo. A mulher sunamita e o seu marido quiseram fazer aquilo porque eles sabiam que Eliseu era um homem de Deus e sabia que ele também era bondoso com as pessoas. E a mulher e o seu marido também estavam sendo bondosos com Eliseu. Eliseu ficou tão contente com a bondade daquele casal que começou a pensar que poderia fazer algo por eles. O ajudante ficou sabendo que eles não tinham filhos,
mas que eles tinham esse sonho de ter um bebê. E daí Eliseu chegou próximo àquele casal e disse: o ano que vem, quando eu voltar aqui, vocês vão ter um bebê. Aquele casal ficou meio assim, mas acreditava em Deus, eles acreditavam que Eliseu era um servo de Deus, era um ajudante de Deus. E olha o que aconteceu. Eliseu orou a Deus pedindo um filho para aquele casal. E um ano depois, Deus atendeu a oração de Eliseu. O casal teve um filhinho, sim, a mulher sunamita ficou grávida e 9 meses depois ela teve o seu filho tão querido, tão esperado. O menino era tão bonitinho, era um bebê muito fofo. E ele cresceu e se tornou um menininho, um garotinho muito bondoso também, que seguia a Deus. Mas numa tarde quente de verão, aquele menininho começou a se sentir um pouco mal. E naquele momento em que sua mãe pediu para ele levar um pouquinho de alimento para o seu marido que estava trabalhando, ele começou a sentir algumas dores na barriga, começou a sentir tontura e no meio do caminho ele desmaiou. Que triste! O pai do menino, de onde ele estava, ele viu que seu filhinho havia caído no chão. Correu, foi atrás dele, pegou ele no colo e perguntou: filho, o que você tem? O filho, meio ainda com dor de cabeça, chegou e falou: minha cabeça dói, papai, minha cabeça tá doendo. A mãe, que era mulher sunamita, colocou ele na cama, ajoelhou juntamente com seu marido para orar, pedindo para que Deus protegesse aquele garoto. Mas infelizmente aquele garotinho havia morrido. Coitadinho daquele casal, estava sofrendo muito. O papai colocou aquele garotinho na cama de Eliseu, naquele quarto especial, sabe? E depois desceu da escada e pediu para um servo chamar Eliseu urgente. Eliseu, quando ficou sabendo que os dois estavam chamando ele, foi o mais depressa possível, e quando chegou lá, ele descobriu de que aquele garotinho havia morrido. Ele não se conformou. Ele abraçou muito aqueles dois e depois ele subiu até o seu quarto. Orou a Deus, orou para que Deus devolvesse a vida a ele. Orou mais e mais e ficou orando ali por um bom tempo. E graças a Deus, o menino voltava a viver. Deus atendeu a oração de Eliseu. Mais uma vez, meus amores, agradeceu a Deus, porque Deus tinha dado a vida de volta àquele filho. Aquela mulher sempre procurou ser bondosa com as pessoas, principalmente com Eliseu, que era um servo de Deus. Mas naquele momento ela estava agradecida, porque o próprio Eliseu havia sido bondoso com ela, orando a Deus, pedindo para que Deus devolvesse a vida ao filhinho dela. Amém, né, meus queridos? Crianças, a história que eu acabei de contar para vocês está na Bíblia. Isso mesmo, olha a minha aqui. Está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, no verso 8 até o verso 37. Pede para o papai ou para a mamãe contar novamente essa história para você. Crianças, e o nosso verso para decorar também está aqui na Bíblia, ó. Está aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, no verso 10, que diz: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Que nós possamos ser bondosos uns para com os outros, assim como a sunamita foi para com Eliseu e Eliseu para com a mulher sunamita e aquele marido. Que nós possamos ser bondosos ao compartilharmos os nossos brinquedos, ao darmos algum alimento para a pessoa, ao falarmos palavras bondosas, palavras bonitas como bom dia, boa noite, obrigado, com licença. Falando essas palavras bondosas, nós já estamos sendo bondosos com as pessoas. Que nós possamos ser bondosos para com todos, assim como Deus é bondoso conosco. Amém?
Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por essa história. Por favor, nos ajude a sermos bondosos com todas as pessoas. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças, eu amei estar com vocês na Escola Sabatina. Que o Papai do Céu continue abençoando você e toda a sua família nesse sábado e durante essa semana. Um grande beijo da Prolilho. Tchau, gente!